Série Assim Diz o Senhor. Estudo número 10. O caráter e os atributos de Deus. Pergunta 1. Como é, numa única palavra, expresso o caráter de Deus? Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4, verso 8. Resposta bíblica. A palavra que expressa por completo o caráter de Deus é amor. Pergunta 2. Quais são alguns dos atributos de Deus? Justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Salmo 145, 17. Resposta bíblica. Deus é justo, Deus é santo em todas as suas obras. Pergunta 3. Possui Cristo estes mesmos atributos? Com o seu conhecimento, o meu servo, Cristo, o justo justificará a muitos. Isaías 53, 11. Não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Atos 2, 27. Resposta bíblica. Sim, Jesus Cristo também é denominado de justo e santo. Pergunta 4. Ao apresentar seu nome a Moisés, como definiu o Senhor o seu caráter? E o Senhor desceu numa nuvem e se pôs ali junto a ele, e ele apregoou o nome do Senhor. Passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou: Jeová, o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras, grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares e que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente. Êxodo 34, 5-7. Resposta bíblica. O Senhor se autodefiniu como sendo misericordioso, piedoso, paciente, beneficente, verdadeiro, longânimo e que perdoa a transgressão e o pecado, mas que ao culpado, ou seja, a pessoa que não se arrependeu das suas faltas, Deus não tem por inocente, sendo, pois, justo. Pergunta 5. O que é dito da terna compaixão de Deus? Mas tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão e piedoso, sofredor e grande em benignidade e em verdade. Salmo 86, 15. Resposta bíblica. Deus é plenamente compaixão, é todo compaixão, piedoso, sofredor. Deus não conhece limites para a sua compaixão e sua misericórdia. Pergunta 6. Que se diz da fidelidade de Deus em cumprir suas promessas? Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Deuteronômio 7, 9. Resposta bíblica. Deus é plenamente fiel. Sua fidelidade não conhece limites. Pergunta 7. Que se afirma da força e da sabedoria de Deus? Eis que Deus é grande e não despreza a ninguém. É grande no poder do entendimento. Jó 36, 5. Resposta bíblica. Deus é imenso, grandioso em poder do entendimento. Onipotente, onipresente e onisciente. Pergunta 8. Que tesouros estão escondidos em Cristo? Em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Colossenses 2, 3. Resposta bíblica. Em Cristo estão abrigados todo o conhecimento da ciência e
todo conhecimento da sabedoria. Em outras palavras, Cristo também é onisciente. Pergunta 9. Em que linguagem é descrita a justiça de Deus? Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízo são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto ele é. Deuteronômio 32:4. Resposta bíblica. Todos os caminhos do Senhor são justiça e juízo. Deus é justo e plenamente reto, sem qualquer possibilidade de sombra de variação. Pergunta 10. Em que palavras é proclamada a sua imparcialidade? Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande e poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensa. Deuteronômio 10:17. E, abrindo Pedro a sua boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e obra o que é justo. Atos 10:34 e 35. Resposta bíblica. Deus é plenamente imparcial, não fazendo qualquer tipo de acepção de pessoas, seja por credo, raça, língua, status social. Nenhuma de qualquer destas diferenças o fará alterar a sua justiça e o seu juízo. Pergunta 11. Para quantos é Deus bom? O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Salmo 145:9. Resposta bíblica. Deus é bom para todos os seres humanos. Pergunta 12. Por que nos mandou Cristo amar a nossos inimigos? Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz que o seu sol se levante sobre maus e sobre bons, e a chuva desça sobre justos e sobre injustos. Mateus 5:44 e 45. Resposta bíblica. Ora, se Deus ama a todos, e sobre todos faz levantar o sol e cair a chuva, independentemente de serem bons ou maus, nós também, para sermos filhos desse Deus, precisamos amar a todas as pessoas, indistinta e incondicionalmente. Assim, estaremos vivendo como filhos do Deus que é plenamente amor. Pergunta 13. Quão perfeitos, disse Cristo, devem ser seus seguidores, ou seja, os cristãos? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Mateus 5:48. Resposta bíblica. O padrão de perfeição que devemos seguir, buscar, é o padrão da perfeição divina. Em Cristo, no poder do Espírito Santo, todos podemos conseguir este padrão de perfeição celestial. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor, que me una a ti. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero
mais perto